Olá, boa noite, tudo bem? Pessoal aí chegando, né, para nossa mais uma aula aí da nossa disciplina de administração de sistemas de informação. Sejam todos bem-vindos nessa noite de quarta-feira, né? Tivemos a nossa primeira aula na semana passada e estamos repetindo a dose agora nessa semana também, né, com a aula número 2 da nossa disciplina. Então, pessoal aí que não puder estar aí presente, né, os alunos, podem ficar tranquilos que a gente está gravando a aula aqui e aí depois eu disponibilizo lá no nosso material, ali, no nosso conteúdo, tá certo? Bom, é aquilo que eu sempre falo, né? Acho que todo mundo já sabe meu nome, mas não custa nada repetir. Aqui é a professora Ana Graziele e a gente está aí nessa mais uma videoaula da nossa disciplina de administração de sistemas de informação. Nessa aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre eu acho que alguns conceitos, né, que fundamentam tudo aquilo que a gente acaba discutindo em sistemas de informação, e que são relevantes aí para o aspecto do trabalho do administrador, né? A gente não fica ali entrando a fundo em conceitos de tecnologia, que é uma área que, inclusive, é fascinante, maravilhosa, mas que tem todas as suas particularidades, né? E o pessoal aí da área de TI que até traz isso de uma forma diferenciada, de uma forma técnica, que é a forma que eles utilizam no dia a dia do trabalho que eles executam. Do nosso ponto de vista da administração, a gente tem que procurar entender como funciona de uma forma macro a área, para poder entender também como que a gente utiliza dos benefícios que a tecnologia e os sistemas de informação trazem para a gestão de uma organização, não só a empresa, mas de organizações também sem finalidade lucrativa, tá certo? Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho desses conceitos aí nessa nossa aula. Então, já aproveito para dar um oi para o pessoal que está chegando aqui. Jaqueline, boa noite, tudo bem? Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo também. A Lisandra, seja bem-vinda também para a nossa aula, bacana. E vocês vão chegando aí, se quiserem, vão mandando as perguntinhas, vão tirando as dúvidas, que a gente já vai comentando também ao longo desse nosso bate-papo aí da noite da quarta-feira nessa disciplina, tá certo? Então é o seguinte, vamos começar, nesse caso, pelo começo, tá certo? Então, hoje o objetivo da nossa aula é trazer esses conceitos e discutir também um pouco sobre como que a gente trata a informação dentro do escopo da administração, né, das organizações e algumas dos desafios que eu acho que tem para se vencer nesse sentido, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente observa os grandes avanços e oportunidades que são colocadas a partir do uso da tecnologia, a gente também tem aí muita coisa para vencer, muito paradigma, né, para mudar. E eu acho que quando a gente traz essa discussão para a gestão, a gente precisa se preocupar, se atentar com essas coisas também, né? A Giovana chegando aqui. Oi, Giovana, boa noite, tudo jóia? O Eber também, nosso aluno. Tudo bom, Eber? Seja bem-vindo aí para nossa aula, tá? Então, eu acho que assim, pensando assim um pouco na questão de contexto, né? Que quando a gente fala de administração de sistemas de informação, especificamente do que a gente está, ao que a gente está se referindo, né? A gente vai entender primeiro que sistemas de informação significa um conjunto de situações ali que envolvem diversos componentes, tá? Componentes representados, sim, pelos equipamentos, né? O hardware, sim, pelos aplicativos, pelo software, sim, pelos processos e sim, pelas pessoas. Só para ficar nesses quatro no momento, tá? E esses componentes todos aí, que juntos, de forma interrelacionada, estão ali trabalhando, tem como objetivo recolher as informações, ou seja, coletar essas informações, fazer algum tipo de manipulação, ou seja, processamento dessas informações, depois armazena, guarda essas informações e compartilha, dissemina essas informações para as pessoas. Então, nesse sentido, um sistema de informação é um sistema que é capaz de fazer essas coisas que a gente comentou. É capaz de coletar,
processar, armazenar e disseminar, compartilhar dados e informações. E ao mesmo tempo em que ele está fazendo isso, ele também está recolhendo informação de volta, ou seja, ele está tendo ali o famoso feedback, né? Ele está se retroalimentando para conseguir fazer com que as informações sejam reprocessadas, redistribuídas, enfim, todo o ciclo ocorra novamente, né? E aí a gente entende o seguinte, que informação tem muito recurso importante quando a gente trata de uma organização, quando a gente trata de uma, seja ela uma organização pública ou privada, tá? Tem muito recurso importante aí. Só que, de fato, quando a gente traz aí para uma discussão de recursos valiosos, difíceis de imitar, recursos insubstituíveis, a gente precisa colocar ou dar aí um peso especial, um papel especial para a informação, né? A informação é um recurso e passa o tempo, a gente enxerga que é um recurso que vai ficando a cada dia mais valioso, né? Então, com informação, com dado e depois com informação, a gente consegue gerar conhecimento. E hoje isso é fundamental dentro do que a gente entende que é o motor econômico da sociedade no geral, né? Então, quanto mais a gente consegue, enquanto organização, tá? Empresa, organização não lucrativa, administração pública, entender a informação e gerenciá-la e tirar o melhor possível dessa informação, melhor a nossa organização vai se posicionar, tá certo? Então, ela é uma área-chave, administrar sistemas de informação é uma competência-chave dentro da organização, não é porque mexe com tecnologia, não. É porque ela mexe com informação. Aí é que está o X do negócio, né? E eu acho que é isso que a gente precisa se focar quando a gente está trazendo essa discussão para a administração, né? Não é uma discussão sobre hardware e software, é uma discussão sobre como que a gente utiliza a informação no nosso dia a dia para o melhor desempenho das organizações. Eu acho que aí é que está o cerne, que está o centro daquilo que a gente tem que se preocupar enquanto administradores. E aí eu falei um outro negócio que é assim, que talvez tenha causado dúvida aí na hora que eu coloquei. Eu falei assim, então, é um sistema que coleta, que processa, que armazena e que dissemina os dados e informações. Opa, dado e informação? Sim, dado e informação, tá? Então, tem uma diferença entre uma coisa e outra. Muitas vezes a gente acha que está recebendo informação, mas a gente não está recebendo informação, a gente está recebendo dado, tá? Por quê? Dado é aquilo que a gente chama de fato bruto, ou seja, é o evento bruto que a gente tem acesso. Por exemplo, quantidade de pessoas vacinadas, né? Quantidade de pessoas vacinadas é um dado, representa um evento, é um fato, tá? E é aquilo, só isso, é isso que representa. A informação é quando você tem esses dados organizados e já processados de alguma forma que ele te forneça um valor adicional, tá? Que é maior, digamos assim, do que o dado em si. Então, por exemplo, quando eu digo, né, a quantidade de vacinas produzidas, por dia, são produzidas tantas vacinas, né? E aí eu pego esse número e eu transformo através de processamentos de dados e consigo chegar, por exemplo, na informação, tantas vacinas produzidas significa tantas pessoas imunizadas em tal período de tempo, aí a gente está falando de informação, ou seja, informação é quando a gente pega o dado e trabalha em cima dele, tá certo? Então, o dado por si só é importante, é relevante, mas o mais importante é a gente conseguir extrair do dado a informação, pegar o número, trabalhar o número para a gente conseguir entender o que ele representa, o que isso agrega para a gente, né? Aproveitando aqui, ó, o Lucas comentando, né? Aprendi isso em um curso de inteligência e investigação. Obtemos os dados para transformá-los em informação e tomar uma decisão. É isso aí, Lucas. É isso aí, né? E a tomada de decisão, ela acontece a partir do momento em que a gente pega a informação e ela é transformada em conhecimento,
Ou seja, o que é o conhecimento? Conhecimento é a informação aplicada, né? É o que você exemplificou agora aqui, tomada de decisão, tá? Então, essa diferença é muito importante a gente fazer, porque muitas vezes você acha que, ah, não, deixa eu pôr o número aqui, e resolveu, e não resolveu, né? Então, é importante você ter o dado, é importante você ter informação para que a partir deles você consiga gerar conhecimento. Então, quando a gente fala de administrar sistemas de informação, lá na ponta, no final, é isso que a gente está querendo. A gente está querendo utilizar, né, gerar conhecimento para daí fazer com que o desempenho da organização ele seja também um desempenho diferenciado. Aí é que está o valor do sistema de informação, né? E aí, eu falei que o dado ele precisa ser transformado em informação. Como que acontece essa transformação? É através do que a gente chama de processo. Então, o dado ele vai ser processado, ou seja, ele vai passar por uma série de modificações, de procedimentos, de intervenções, para que ele seja transformado em informação. E essas atividades, essas etapas, digamos assim, elas são organizadas de uma forma lógica, né? Então, é como se eu estivesse pensando assim: ah, eu preciso fazer uma salada, né? E aí eu tenho os vegetais aqui, de repente, para fazer a salada. E aí, como é que eu vou começar a salada? Ah, primeiro eu ponho o vinagre, depois eu ponho óleo, depois eu ponho sal, aí depois eu descasco a cenoura, aí eu jogo a cenoura né? E assim. É mais ou menos desse jeito que a gente tem que entender também o processamento da informação. Existe uma sequência lógica para isso acontecer e não é feito de qualquer jeito nem no atropelo. Então, muitas vezes o pessoal também fala: ah, mas tal coisa demora, né? Pô, tá usando o sistema, mas o sistema está processando e tal. E assim, é fato, existem limitações técnicas, né, que muitas vezes até os equipamentos, as ferramentas utilizadas têm. Mas o fato é que não é por conta dessas limitações que a gente pode ficar pulando etapa, né? Então, o processamento de informações tem que seguir processos que já têm a sua lógica definida para funcionarem de uma forma mais otimizada. Então, entender processo como de fato algo que agrega valor àquilo que está entrando como input, né? Como as entradas ali do meu processamento, tá certo? E aí o resultado do processo ou do processamento dos dados e das informações, ou melhor, das informações, é justamente o conhecimento. Então, onde que a gente está? Como que a gente enxerga o conhecimento? A gente enxerga quando você pega aquela informação e você encontra naquela informação uma aplicação, uma utilidade para aquilo que você está colocando ali de necessidade, seja no campo teórico, no campo prático, na sua vida, na vida das organizações, né? Então, o conhecimento ele está ali de uma forma muito aplicada dentro desse entendimento de sistemas de informação, tá certo? Então, como eu disse, o objetivo no final acaba sendo esse daí. A gente conseguir desenvolver conhecimento para lidar com as situações que vão surgindo no dia a dia das organizações. Sejam essas situações organizacionais mesmo, né? Coisa interna que a gente precisa resolver, ou situações externas que envolvem, por exemplo, uma dinâmica competitiva no mercado. Aí, vamos dizer assim, tem sistema de informação para tudo. Inclusive, eu vou dar uns exemplos para você nessa nossa aula de hoje, tá certo? Então, acho que essas definições têm que ficar muito claras na cabecinha agora para esse momento aqui, né? E aí, eu acho que uma coisa que a gente fica se perguntando também tá, professora, você falou que dado gera informação e informação gera conhecimento. Mas será que toda informação ela acaba tendo o mesmo valor, né? Então, o que é que a gente tem aí? A gente vai entender que as informações, elas vão ganhando maior valor, elas vão agregando maior valor a partir de algumas características que elas têm. Então, informação boa, informação valiosa, que faz a diferença nos processos organizacionais, são informações acessíveis,
Ou seja, são informações que as pessoas conseguem ter acesso a elas, chegar até elas. São informações precisas, então não é mais ou menos, não, é isso aqui, né? A objetividade e a precisão são marcas de uma informação que faz diferença. Informações completas, apesar de que nesse ponto, né, eu acho que é uma coisa que os autores colocam aí, em termos de sistemas de informação, mas quando a gente para pensar um pouco, até que ponto a gente consegue atingir a informação completa, né? Informação completa requer aí o conhecimento pleno das situações, e muitas vezes isso não é possível, né? Aliás, eu acho que quase em todas as vezes isso não é possível. Mas eu acho que quanto mais próximo da completude for, a informação também vai adquirindo uma outra característica. Informações confiáveis, né? Então, é aquela coisa, né? A gente vem vivenciando com a ascensão da tecnologia e até o acesso da tecnologia também para as pessoas, a gente vem vivenciando várias situações. E uma delas é a situação das fake news, né? Então, a gente fica às vezes pensando, poxa, mas até que ponto essa informação dada pelo indivíduo, ela é uma informação confiável, né? Então, estabelecer esse tipo de característica para uma informação é extremamente importante. Por quê? Porque as pessoas utilizam as informações para outros processos e para tomada de decisão, como o Lucas falou, né? Então, informação confiável, eu acho que é fundamental, né? Mais uma característica fundamental que a gente tem que sempre priorizar, né? Outra coisa importante, informação atualizada, ainda mais nesse mundo que a gente vive, que a cada 5 segundos muda alguma coisa super relevante na nossa vida, né? Não é que a cada 5 segundos muda algo trivial, não. A cada 5 segundos mudam coisas muito importantes. Então, eu acho que essas que eu destaquei são as principais características que tornam uma informação mais agregadora de valor. E são justamente características difíceis da gente conseguir alcançar de forma plena em todas as informações que a gente acaba tendo que manipular dentro de uma organização. Mas, como administradores, a gente precisa entender que é preciso buscar garantir essas características, até para que os nossos processos também ocorram de forma mais eficiente, né? É um desafio, mas eu acho que é alguma coisa que a gente. Acho não, né? É alguma coisa que a gente precisa ficar sempre preocupado, sempre correndo ali atrás, tá certo? E aí, o que, que a gente precisa entender, né? Que se existe o dado, se existe o processo, e se existe a informação, que é a saída ali no final, a gente vai entender tá? De dado, processo, informação ou entrada, processamento e saída, é um conjunto que vai levar para a gente para aquela definição de sistema que eu dei anteriormente. Só faltou uma coisinha que eu não falei agora. Falei da entrada do dado, né, do input, falei do processamento do processo, falei da informação, que é a saída. Faltou só uma coisinha para ligar com a definição de sistema que eu dei anteriormente. Será que alguém que está assistindo aí lembra ou não? Antes de responder essa pergunta, eu vou responder a pergunta do Weber aqui. Ele está perguntando: toda informação precisa de dados? Sim, isso mesmo, Weber. Não tem como você ter informação sem antes ter o dado, tá? É uma condição para isso acontecer. Você primeiro tem o dado é transformado para daí você ter a informação, tá? Então, a informação nasce do dado, tá certo? Então, não, acho que é isso daí. Tem mais alguma pergunta aqui? Não, pensei que tinha, mas não tem não. E aí, então, deixa eu refazer minha pergunta, né? E aí, o que é que faltou daquela definição de sistema que eu dei antes? Agora eu falei 3 coisinhas, está faltando uma só. Eu falei do dado da entrada, falei do processamento, falei da saída. O que é que faltou, será, nesse exemplo que eu dei agora, em relação ao conceito que eu falei antes? Será que alguém que está assistindo me responde?
Pessoal, ó, se vocês tiverem ideia. Ó, o Weber falando aqui, entendido, beleza. Se não ficou claro, você vai me pontuando aí que eu vou te retornando, tá? Vou responder. Mas e aí? Qual a parte que tá faltando, minha gente? Ninguém vai falar? Então vou eu mesma falar. Faltou falar do feedback, né? Então, quando a gente pensa na definição de sistema, a gente tem que pensar na entrada, nos dados, no processamento, o processo, na saída, que é a informação, e no feedback, que é a retroalimentação, que é você voltando lá para os dados, né, lá para a entrada, a informação, para ver se a gente precisa, como que isso interage novamente no sistema, tá certo? Então, eu acho que essa é uma definição que nem é de sistema de informação, tá? É uma definição que vem lá da teoria sistêmica, né? Lá de teoria geral da administração, que o pessoal costuma ter lá nos semestres iniciais do curso de administração, tá? É uma definição que vem de lá. Então, é legal, acho que fazer essa recuperação para a gente também fixar bem isso aí na cabeça. O Juliano entrando aí para dar um oi para a gente, né? Boa noite na aula. Boa noite, Juliano, seja bem-vindo, tá? Bom, então assim, isso, né, posto, fixado, entendido, eu acho que a gente já pode também entender que toda vez que a gente pensa em sistema, tá? Que pode ser o sistema de informação, mas qualquer um outro sistema, a gente também tem que pensar um pouco em qual é o desempenho desse sistema. O que significa desempenho? Desempenho é performance, desempenho é resultado. Então, todo sistema tem uma expectativa de resultado em cima dele, tá certo? Então, eles são projetados, eles são construídos para eles entregarem algum tipo de resultado, seja lá qual for, tá? Mas esse resultado que você entrega no final é o que a gente chama de padrão de desempenho do sistema, que é o objetivo específico para o qual foi projetado aquele sistema. Então, por exemplo, se eu projeto um sistema de relacionamento com o cliente, né? Eu tenho que entender qual que é o objetivo que esse sistema deve ter. Esse sistema tem que ter como objetivo a geração de leads, ele tem que ter como objetivo formas de relacionamento e captação de potenciais clientes, ele tem que ter como objetivo manter ou ajudar a fidelizar os clientes atuais. Então, essa definição de objetivo é o que vai balizar, né, o padrão de desempenhos do sistema. Tá? E aí entra em questionamento aquela coisa da eficácia e da eficiência, que a gente até já falou na aula da semana passada, né? Mas entender como que eu quero atingir esse padrão de desempenho do sistema, tá? E aí, como que eu vou entender isso? Eu vou entender que se eu optar pela eficácia, eu estou dizendo que eu vou atingir aquele padrão que é esperado, tá certo? E se eu optar pela eficiência, eu vou atingir esse padrão que é esperado de uma forma que utiliza melhor os recursos que a gente tem disponível. Então, são escolhas que a gente vai fazendo a partir do momento que a gente define o padrão de desempenho que o sistema vai ter, tá certo? Escolha do administrador, sempre deixando isso muito claro, né? Deixa eu dar uma paradinha, aproveitar ver o que o pessoal está colocando aqui. Professora, a turma está perdida, suas aulas serão pelo Face. Ô, Juliano, coloquei lá no Classroom, né? Que as nossas aulas elas vão ser, quando elas forem pela rede social, a gente vai deixar sempre gravada e disponibilizada lá no YouTube para quem quiser assistir depois, tá? Isso aí a gente colocou lá no nosso Classroom, então não tem problema. O pessoal que não conseguir assistir agora pode assistir depois no YouTube sem problema nenhum, tá? E inclusive as outros materiais da aula também estão disponíveis lá no Classroom, tá? Então pode ficar despreocupado em relação a isso. E tem, inclusive, lá no YouTube já tem também umas aulas gravadas da nossa disciplina, tá? Mas são aulas um pouquinho mais para frente aí. Né? Essas aulas iniciais, elas não estão lá disponíveis no YouTube, elas só ficam depois que a gente termina aqui no Facebook, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Continuando aqui um pouquinho, né? A gente falou da questão do desempenho do sistema, falando de como que isso vai
se consolidando aí através dos conceitos de eficácia e de eficiência, né? Falamos também do que é o sistema em si, como que a gente entende isso, né, dentro do escopo aí da administração. E aí a gente precisa entender que, nesse sentido, a gente vai falar especificamente daqueles sistemas de informação que são baseados em computador. É desses que a gente está se reportando aqui na nossa disciplina. E aí, de repente, o pessoal pensa assim: ah, não, sistema baseado em computador é o computador, é a internet, é o aplicativo. E não, não é. Por quê? É preciso ter o hardware, que é o computador? Ok, joinha. É preciso ter o software? Precisa, ok, joinha. É preciso ter a rede? Ok, joinha, né? Para algumas atividades aí, para a maioria delas, né? Mas nem para todas as atividades, mas você precisa ter rede. Agora, além de você ter o hardware, o software e a rede, você precisa ter também bancos de dados, ou seja, você precisa ter os dados para serem transformados em informação. Você precisa ter uns indivíduos, as pessoas que estão lá para fazer tudo aquilo acontecer, porque o computador não vai fazer sozinho, ele precisa ter um dedinho ali apertando e dizendo: processa dessa forma, extrai dessa forma, analisa desse jeito, tá? E a gente precisa também, além disso, ter os procedimentos que vão ser adotados. Porque é muito fácil a gente ficar falando, ah, tem que coletar o dado, tem que processar, tem que armazenar, tem que compartilhar, né? E assim, como é que eu faço tudo isso? Então, os procedimentos para cada uma dessas etapas são fundamentais para a gente conseguir fechar, né, esse conjunto de atividades que é a atividade dos sistemas de informação, tá certo? Então, não é só computador, não é só computador, não é só software, não é só rede. Sem gente, sem pessoas, nada se faz em sistemas de informação. E isso precisa ficar muito claro, né? Para todo mundo. Porque às vezes a gente fica assim, não, o computador faz tudo. Não, ele não faz tudo. Ele não faz tudo e apesar da gente ter um desenvolvimento muito grande, né, na área de tecnologia, eu não sei se vai realmente chegar num momento em que realmente ele faça tudo. Não sei, né? Tem pessoas aí que acham que sim, tem algumas que acham que não. Eu ainda estou na dúvida. Eu não sei se esse momento vai chegar ainda, né? Mas vamos lá. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Bruna, que chegou também. Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. A Flávia também chegou. Tudo bom, Flávia? Boa noite, seja bem-vinda também, tá? Então, nesse sentido, eu acho que sempre é interessante a gente enxergar que sistemas de informação é mais do que hardware e software, mas tem todo um conjunto de componentes que estão ali por trás disso que a gente precisa considerar, tá certo? Agora, em relação à parte técnica ali propriamente dita, a gente precisa entender também o que significam esses conceitos, né? Então, quando a gente fala de hardware, a gente está falando dos equipamentos físicos mesmo que são utilizados para processar essas atividades. Então, quando a gente fala de hardware, a gente está falando do notebook, a gente está falando do PC de mesa, a gente está falando de um celular, isso tudo é hardware, né? Agora, o hardware precisa do software para funcionar. Então, o que é o software? São justamente os programas que comandam as operações executadas pelos hardwares, né? E aí a gente vai ter uma infinidade de softwares. A gente tem softwares que são aplicados para sistema, a gente tem softwares que são aplicativos de fato, cuidam de tarefas específicas, né? Cada um aí vai ter uma função específica dentro do conjunto, tá? Eu falei também do banco de dados, né, que é necessário a gente ter. Então, o banco de dados nada mais é do que a gente pensar em uma coleção de dados, né? Uma coleção de fatos brutos que está ali juntinha e que vai ser disponibilizada para análise pelo sistema de informação, tá? Muitas vezes, a informação que vai ser gerada, ela vai ser transmitida para algum lugar. Então, quando a gente fala de transmissão eletrônica de sinais, a gente está falando de telecomunicação. E quando a gente fala de equipamentos que são utilizados para fazer isso,
a gente está falando, está trazendo o conceito de rede, né? E aí, dentro do conceito de rede, a gente vai ter que entender que tem ali redes internas, né? Então, a gente está falando de intranet, são as redes organizacionais. A gente vai ter a internet, que são as redes a rede de computadores, que tem ali um escopo global, tá certo? E a gente tem também as extranets, que são aquelas redes que interligam usuários externos para poder acessar as redes internas, as redes organizacionais. Então, tem ali uma divisão. Então, significa que não é porque é rede que é tudo igual. Também tem redes e redes, né? Como eu falei, intranet, extranet e internet. Por aí a gente já vê a complexidade um pouquinho que surge a partir dessa caracterização, tá certo? E aí, né, como componente desse processo, como a gente já falou, tem as pessoas também, tem os procedimentos, né? Quando a gente fala de procedimento, a gente tem que entender que ali está envolvida a estratégia para a administração do sistema de informação, as políticas que vão ser adotadas, os métodos, né, e os processos para análise, né, dentro daquela ideia de você ter um raciocínio, uma execução lógica desses processos analíticos. Então, as regras que estão presentes e que se fazem necessárias para você operacionalizar um sistema. Então, não é tão, digamos assim, trivial, né? Você compor um sistema de informações. Tem uma série de elementos que a gente precisa considerar quando a gente tem essa atividade sendo desempenhada, né? E aí a gente começa a pensar um pouco nas aplicações dos sistemas de informação. E aí abre mais um mundo de possibilidades. Tem algumas mais evidentes e que, inclusive, agora durante a pandemia, a gente está conseguindo até ter um pouco mais de contato com elas, né? E aí eu estou falando especificamente do comércio eletrônico, né? E aí tem uma confusão, às vezes, também que o pessoal faz, né? Só passando para falar também um oi para a Janiele, dar uma boa noite para ela. Tudo bom, Janiele? Seja bem-vinda, tá? E aí é legal a gente fazer essa distinção também, porque no geral as pessoas acham que comércio eletrônico, né, e-commerce, é tudo a mesma coisa. E tem ali também um caminho para a gente fazer uma distinção. Então, primeiro, o que eu vou chamar de e-commerce ou de comércio eletrônico? Eu vou chamar de qualquer transação que é realizada entre empresas, entre pessoas, entre o setor público, por exemplo, que ela é desenvolvida dentro do ambiente eletrônico, tá? Então, o que é comércio eletrônico? Qualquer transação que envolve pessoas, empresas, organizações, governos, mas que é realizada pelo meio eletrônico, que é isso que a gente detalhou agora há pouco, né? Utilizando os sistemas de informação, utilizando hardware, software, rede, usuários, e por aí vai, tá certo? Agora, existe o comércio eletrônico móvel. O que é o comércio eletrônico móvel? É quando você faz o comércio eletrônico utilizando equipamentos móveis, tipo celular, tipo um tablet, tipo até o notebook, tá certo? Então, quando você faz o comércio eletrônico com um computador de mesa, teoricamente e tecnicamente ele é comércio eletrônico. Se você passa isso, você transfere essa operação para ser realizada por um dispositivo móvel, aí a gente está falando de comércio móvel, tá? Essa que é a diferença. Ah, professora, mas na verdade não tem diferença nenhuma, né? Porque tudo é comércio eletrônico. Tem diferença sim, sabe por quê? Porque cada vez mais a gente está observando que o comércio eletrônico ele está sendo executado nas plataformas móveis, nos dispositivos, aliás, desculpa, móveis, tá? Do que nos dispositivos fixos.
Ah, mas o que que tem a ver? Tem a ver que quando a gente vai pensar nesse objeto aqui, a gente tem que pensar também em configurar as ferramentas, né, os softwares e principalmente aí os aplicativos, de forma que a interface deles seja amigável, e a navegação e o acesso deles também seja bacana para quem está utilizando nesse dispositivo. E é totalmente diferente você planejar uma aplicação para um computador fixo e para um dispositivo móvel. Então, parece que, não, porque é tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. E cada vez mais as transações elas estão vindo para cá, né? Então, você pega, por exemplo, as questão das fintechs, né? Das empresas que operam no ramo financeiro, mas operam com o uso da tecnologia. Quando você para pensar nas fintechs, você olha que praticamente todas elas são planejadas para serem operacionalizadas de um smartphone. Né? E quando você utiliza em alguma plataforma fixa, às vezes a gente até fica meio perdida. Onde que era aquele botãozinho mesmo? Que aqui no celular estava mais fácil e tal. Então, isso é importante para a gente parar e pensar como que os sistemas de informação eles também têm que se adaptar a essa característica do usuário, ou seja, eles também têm que ter essa usabilidade. Então, entender que comércio eletrônico é uma coisa e comércio móvel é outra, é fundamental para a gente também pensar em como planejar as interações com os usuários, tá certo? E aí, assim, você pode ter um negócio tradicional que se utiliza do comércio eletrônico, tá certo? Agora, você pode ter também um negócio eletrônico que se utiliza do comércio eletrônico. Então, quando as pessoas falam de e-business, né, elas estão falando do quê? De negócio eletrônico, ou seja, um negócio que ele foi construído para ser executado dentro da plataforma eletrônica, dentro desse recurso, tá certo? Então, ele vai utilizar, é um negócio que ele é construído para utilizar os sistemas de informação e as redes para realizar todas as tarefas e funções relacionadas ao negócio. Então, por aí a gente já entende a diferença que vai ter entre o negócio tradicional e entre o negócio eletrônico, o e-business. Tá vendo quanta coisinha que vai surgindo aí dessa discussão que a gente faz, né? E, de novo, as pessoas às vezes vão reduzindo as coisas, vão achando que é assim, porque é assim, porque é assado, porque é assim, porque é assado. Não, né? Tem ali vários caminhos para fazer, para desvendar, né? Deixa eu dar uma boa noite aí para o Elton, chegando aí na sala. Tudo bom, Elton? Seja bem-vindo. Boa noite, tá? Então, acho que fazer essa diferença, comércio eletrônico, comércio móvel e business, né? Negócio eletrônico é também fundamental para a gente continuar aí com a discussão dentro de sistemas de informação, tá certo? Mas assim, os aplicativos para comércio eletrônico ou comércio móvel é apenas uma da aplicação de sistemas de informação que a gente vem em administração. E aí dá para citar mais um montão delas. A gente pode falar, por exemplo, de TPS, que são os sistemas de processamento de transações. Quando você utiliza transações financeiras, né? O sistema que faz as transações financeiras é esse TPS, né? Aí você vai ter também, além de TPS, você vai ter os RPs, que são os sistemas de planejamento de recursos da empresa. Então, você vai entender como funciona a organização como um todo através desse sistema. Você vai ter os sistemas de informação gerencial, que são aqueles sistemas utilizados principalmente para tomada de decisão, que a gente já comentou aqui hoje. A gente vai ter os sistemas específicos para tomada de decisão, tá? E aí, nesse caso, são sistemas que vão até indicando para você qual é a decisão que tem que ser tomada. Olha só, que bacana, né? Acho que, por um lado, muito bacana isso, né? Aí a gente tem também uma categoria que são sistemas especializados, que são aqueles sistemas de gestão de conhecimento, o que a gente conhece por inteligência artificial, os nanorobôs, a robótica, as redes neurais, a realidade virtual. Então,
tudo isso é o que a gente chama de sistemas especializados. E por mais também que a gente ache que é tudo a mesma coisa, cada um tem uma funcionalidade, tem a sua funcionalidade específica, né? Então, quando a gente fala de realidade virtual e realidade aumentada, às vezes, é tudo a mesma coisa. Não, realidade virtual, a gente está usando ali os equipamentos e as possibilidades para fazer simulações de ambientes. E a realidade aumentada é quando você usa também os recursos tecnológicos, mas aí para você ter um outro tipo de acessibilidade aos recursos, principalmente visuais, que você está tendo ali na tela, né? Nos aplicativos. Então, tem essas diferenças que eu acho que a gente precisa também entender para poder desempenhar bem o nosso papel enquanto administradores de sistemas de informação. Né? Para quem quer e gosta, e eu acho que vale a pena investir nessa área. Eu acho que super vale, porque é uma área muito. Eu acho que é muito promissora, né, para todos nós, aí, principalmente o pessoal da área de administração. Agora, diante de todas essas possibilidades que eu falei, né? TPS, ERP, nanorobô, inteligência artificial, rede neural, né? E por aí vai, também tem um mundo de desafios para a gente vencer. E esses desafios, eles vão sendo colocados diariamente. Então, parece que quando você acha a solução para um problema, surge um outro problema, aí você vai correndo atrás para encontrar a solução para ele também. Então, as empresas, né, e acho que nas organizações de forma geral, né, mas todas elas precisam estar muito preparadas para lidar contra os ataques à segurança da informação, né? Aí, a Janiele falando aqui, ó, já usei a realidade aumentada, muito interessante. É demais, né, Janiele? Eu acho muito bacana essas aplicações que a gente tem. E principalmente porque muitas vezes a gente usa para a gente estar ali, de repente, experimentando, conhecendo, mas quando você enxerga a possibilidade disso agregar valor para a vida das pessoas, eu acho que aí é que está o X do negócio, né? Que deixa a gente, de fato, animado com essas possibilidades tecnológicas, né? Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: a gente tem, as organizações elas precisam ter muito cuidado justamente com a segurança da informação que elas estão processando. Porque esse é um dos principais pontos, por exemplo, que as pessoas ainda colocam em relação a barreiras quando a gente fala de comércio eletrônico. O que vão fazer com a minha informação? Como que vão lidar com isso? Como que vão tratar isso? Né? Então, existe a parte técnica da segurança da informação, então como que a gente vai colocando dispositivos, né, firewalls, senhas, para poder garantir isso, mas também existe a parte pessoal, né, como que as pessoas, elas também estão se comportando nesse novo ambiente que tem a tecnologia intermediando as relações. Então, quando a gente fala de segurança da informação, a gente precisa ter em mente essas duas dimensões, a parte técnica, mas também a parte dos indivíduos, né? E como que os indivíduos se relacionam com a tecnologia. Aí, o que vai acontecendo? A gente vai vendo, tem essa coisa da preocupação da segurança da informação e tem uma relação direta com a questão da privacidade. Então, quais dados, né, as pessoas elas querem expor, quando elas querem expor e quanto elas querem expor. De fato, quando a gente pensa que as nossas informações elas estão na rede, né, elas estão ali circulando e elas podem ser acessadas, né? Então precisa se pensar quem tem e quem oferece esse tipo de serviço de armazenamento de informação e processamento dessas informações, precisa também ter clareza sobre como vai garantir a privacidade das pessoas e mais do que isso, né, que a vontade das pessoas se cumpra nesse processo de compartilhamento de informações. E é um desafio, né, para a empresa ou para a organização desempenhar, né? E aí abre até uma outra discussão de que quais dados são coletados e se as pessoas autorizam que estes dados eles sejam coletados, porque também isso é importante, né?
Eu vou falar daqui a pouquinho um pouco sobre a questão legal disso tudo, né? Mas essas informações, elas podem ser coletadas? Podem, mas a partir do momento que os indivíduos autorizam que isso seja feito também, né? Então, é aquela história, né? O respeito à individualidade, aquilo que as pessoas pensam, como que elas se colocam, também deve estar presente nas relações virtuais, né? E aí, bom, aí já entra um mundo de reflexões que você pode desenvolver a partir, por exemplo, das redes sociais, né? Como que elas estão aí se configurando, se comportando nesse ambiente, né? As crescentes exigências da sociedade por esse tipo de situação, né? De segurança da informação, de proteção da privacidade. Então tem muita coisa aí que eu acho que ainda vai mudar daqui para frente, mas eu acredito que é mudança para melhor, né? Em termos de garantir aí o direito das pessoas, tá? Então são discussões importantes aí que intermeiam toda essa série de colocações que a gente faz aí com sistemas de informação. E aí, não dá para a gente também não pensar em como que alguns outros pontos também eles vão se colocando. Por exemplo, na medida em que você vai utilizando os sistemas de informação e você vai se conectando aí com as pessoas, vão surgindo desafios para serem transpostos, né? E aí a gente tem questões culturais, né? Questões idiomáticas. Então, como é que você vai, de repente você está aqui no Brasil, tua empresa está competindo de forma global porque ela está na internet, e aí você tem, de repente, uma pessoa do Japão que quer comprar um produto aqui da tua empresa, mas não fala português, e aí como é que fica tudo isso, né? Como é que você condiciona tudo isso, você remodela aí as tuas soluções da tua empresa nesse sentido, né? Tem uma questão também importante, que é a questão assim do tempo e distância, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que porque a gente está no virtual, né? A presença ela ocorre em tempo integral, né? E na verdade não, né? Porque quem está ali são pessoas e não são computadores, né? E aí, nesse sentido, a gente também tem que entender que os tempos, existe tempo ali para as pessoas ficarem conectadas, responderem, né? Interagirem. E que não só naquela atividade elas estão focadas, mas elas também realizam outras atividades. Então, também é um desafio a gente se organizar para conseguir lidar melhor com essas possibilidades, né? Outro ponto importante é a questão da infraestrutura, porque não dá para a gente, as empresas elas podem ter muitas facilidades, né, e podem ter muitos recursos, mas de fato precisa ter aí um componente da infraestrutura local para que isso também aconteça, né? Se não existe essa infraestrutura, também você vai ter dificuldade para fazer com que a sua empresa ela se insira, né, nesse processo competitivo através de sistemas de informação, tá? E por aí vai, né? A gente pode citar aí, por exemplo, a questão da moeda, né? Quando a gente fala de transações comerciais, transações eletrônicas, a gente precisa entender também que tem um componente que é transferência de tecnologia, né? Então, como que as tecnologias elas vão chegando nas pessoas, né? E antes de chegar nas pessoas, como que elas vão migrando, por exemplo, de um país para o outro, de uma organização para outra. Então, como que isso vai acontecendo? Em que medida acontece a adoção e a difusão da tecnologia, tá? E aí entra num mundo, né, de comércio, inclusive de comércio exterior, né, de comércio internacional, que também tem que se adaptando, porque no momento em que a gente pensou comércio exterior, não era o momento em que a gente tinha a tecnologia intermediando as coisas do jeito que tem hoje, né? É, a gente pensou, né, comércio exterior num momento em que a gente tinha autorizações de embarque de mercadoria impressas em papel sendo entregues ali para os comandantes dos navios. E até por quanto tempo isso vai continuar? Até por quanto tempo vai ser assim, né?
Então, existe toda uma série aí de questões para serem pensadas a partir dos sistemas de informação. Veja quanto que o negócio acaba sendo complexo, né? Talvez assim mais do que a gente imagine, né? E aí eu quero terminar hoje falando um pouco sobre eu acho que um ponto muito importante que todos nós devemos estar atentos, não só administradores, mas de uma forma geral devem estar atentos, que diante desse negócio de segurança de informação, de privacidade, de como que isso é tratado, os países eles vão também constituindo as suas diretrizes legais para isso acontecer. Então, quando a gente fala aí do escopo Brasil, né, quando a gente traz isso para a realidade brasileira, nós temos aí alguma legislação que vem, digamos assim, disciplinar essa atividade, né, de sistemas de informação aqui no Brasil. Antes da LGPD, que está sendo super comentada aí de uns tempos para cá, né, especificamente do ano passado, meio do ano passado para cá, antes mesmo dela, a gente tem que ver aí que existiram outros marcos, né, regulatórios em relação aos sistemas de informação. Então, não sei se vai ficar aí claro na lembrança do pessoal, mas a lei que ficou conhecida, né, como Lei Carolina Dickmann, né, que trouxe aí a questão aí dos crimes informáticos, né? Então, os crimes que são executados via esses recursos de tecnologia, né? É a lei número 12.737, eu acho que é de 2012, salvo engano, tá? Mas, assim, foi um passo importante aí. Tudo isso foi motivado pelo vazamento de dados pessoais, né? E a partir dessa lei, a gente já começa a ter aí uma regulação a respeito disso, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele sofreu também uma adaptação para poder lidar com essas questões das transações eletrônicas, né, do comércio eletrônico e do comércio móvel. Então, existe hoje uma especificidade ali dentro do Código de Defesa do Consumidor que traz uma proteção para o consumidor quando faz transações eletrônicas. E isso eu acho que é só segurança que vai dando para a gente, no momento principalmente em que a gente faz muito uso desse recurso do comércio eletrônico, né? Aí a gente teve também em 2014, a gente teve o que ficou conhecido também como Marco Civil da Internet. Então, a utilização da internet, os direitos, os deveres, as garantias, os princípios que regem a utilização da internet no Brasil, eles também hoje já estão definidos através do Marco Civil da Internet, a Lei 12.965, tá? Então, também hoje não é feito aí de qualquer jeito, né? A gente já começa a ter aí um regramento que ajuda a policiar todas essas relações. E mais recentemente, né, a Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, né? A sigla eu acho que ficou mais conhecida até do que o próprio nome aí da lei, né? Mas essa lei, eu acho que ela é fundamental aí, porque ela visa justamente proteger os direitos das pessoas em relação à liberdade e à privacidade deste indivíduo quando ele está trabalhando as informações dele no mundo virtual, tá? Então, ali tem uma série de deveres que as instituições devem cumprir com relação aos direitos do indivíduo e a divulgação das informações dele. Então, hoje, nessa situação, a gente tem, eu acho que bem mais proteção do que nós tínhamos há algum tempo atrás, aqui no Brasil. Muita coisa ainda precisa ser feita? Sim, muita coisa ainda precisa ser feita, né? Mas eu acho que a gente vem caminhando positivamente em relação a utilizar os sistemas de informação de uma forma mais eficiente para as organizações e para as pessoas. Porque eu acho que no final das contas é isso, né? Eu acho que tem que ser isso. Qualquer procedimento aí que a gente vai adotar, qualquer situação que a gente possa
ter em relação às organizações, ela sempre tem que estar voltada para isso, né? Solucionar problemas e garantir aí que as pessoas elas tenham melhores condições de realizar as atividades que elas querem realizar. Então, tem aí várias. Eu espero que com essa exposição você tenha conseguido entender que, na verdade, tem várias interfaces quando a gente fala de sistemas de informação. Tem a parte técnica, tangível do negócio, tem, né? Tem a parte intangível, que é como a gente vai construindo as soluções para os problemas, né? Principalmente representadas aí pelos sistemas específicos, os aplicativos. Tem a dimensão pessoas, tá? Como que elas interagem nesse processo. E tem a dimensão também relacionada à parte da infraestrutura e também à proteção legal de tudo isso que está acontecendo, que é uma parte que cabe mais aí ao governo, né? Então, apesar da complexidade desses múltiplos fatores que estão ali presentes, eu acho que ainda assim a gente tem só ganhos quando a gente traz essa possibilidade para dentro das organizações, né? A gente ganha em agilidade, a gente ganha em rapidez, a gente ganha em resultados, desde que os processos sejam bem executados, sempre de forma ética, da forma correta, do que tem que ser. Então, acho que esse é o principal ganho que a gente tem com sistemas de informação. Bom, mais ou menos era isso, né, que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Eu acho que trazer esses conceitos é bacana, porque aí já abre aí um pouquinho mais a cabeça para a gente falar de telecomunicações e redes, que é o que a gente vai falar na nossa próxima aula, e também para os assuntos que vêm na sequência, tá bom? Alguém que está aí assistindo quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Né? Tem um pessoal que deu uma passadinha, depois vai assistir o restante aí pela gravação que a gente vai disponibilizar. Mas se quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pode colocar aqui que ainda dá tempo da gente responder, tá? Se não quiserem, pode mandar por e-mail, pode mandar pelo WhatsApp também, que a professora está aí para responder, tá certo? Terminando aqui, eu vou já gerar a gravação. A partir da gravação gerada, a gente já começa, a gente sobe o vídeo lá para o YouTube, aí a gente coloca o link lá para vocês no Classroom, para vocês acessarem, quiserem rever, pode rever, e quem não viu, pode ver pela primeira vez lá também. E aí eu já disponibilizo também as nossas tarefas aí, as outras tarefas que precisam ser executadas, tá certo? Bom, ninguém postou nada, então acho que ninguém vai querer me perguntar mais nada aqui, né? Mas tudo bem. Pode. Ô, Juliana, pode perguntar, não tem problema. Mas se quiser mandar depois, ó, o WhatsApp é aquele lá que vocês já têm, tá? O e-mail continua o mesmo. Pode mandar aí a pergunta, principalmente quando estiver fazendo atividade, se tiver dúvida, por favor, tá? Pergunta que a gente está aqui para responder, tá certo? Mas olha, obrigada, viu? Tenha timidez e tudo mais, mas obrigada por estarem aqui, por compartilharem comigo nesse momento aí da aula. E daqui a pouquinho, né? Se a internet ajudar, a aula já está disponível lá no YouTube também, tá certo? Pessoal, então é isso aí, olha. Um abraço virtual para todos vocês, se cuidem, tá bom? E qualquer coisa a gente está aí à disposição nos nossos canais de comunicação, tá certo? Um abração para todo mundo e até a próxima, então. Tchau, tchau.